A história comovente dos sacrifícios dos pais do Jungkook, que muita gente nem imagina e que vai tocar profundamente o seu coração. ARMY, o nosso Golden McKnight, o Jeon Jungkook do BTS, é conhecido no mundo inteiro como um verdadeiro fenômeno. Ele é aquele tipo raro de artista que parece ter nascido para brilhar. Canta com uma voz que arrepia, dança com uma leveza impressionante, domina os palcos como ninguém e, ao mesmo tempo, mantém uma humildade que só faz a gente admirar ainda mais. Ele é talentoso, carismático, dedicado, mas, acima de tudo, humano. Mesmo tendo alcançado o topo da indústria da música, ele nunca deixou de ser aquele garoto simples de Busan que sorria tímido e se jogava de cabeça nos próprios sonhos. Só que por trás de toda essa imagem de estrela global, existe uma trajetória que a maioria das pessoas nunca ouviu com atenção. Existe uma parte da história dele que não tem holofotes, nem palcos, nem aplausos. Uma parte silenciosa, mas absolutamente essencial. E essa parte começa com seus pais. Sim, por trás de cada passo que Jungkook deu, desde os primeiros dias como trainee até os estádios lotados ao redor do mundo, existiu algo que não pode ser substituído: o apoio incondicional de sua mãe e de seu pai. Eles não apenas torceram por ele, eles abriram mão de muito para que ele pudesse se tornar quem é hoje. E quando a gente fala em sacrifício, não é só sobre dinheiro, embora isso também tenha sido uma dificuldade real. Estamos falando de noites sem dormir, de preocupações constantes, de saudade sufocante, de decisões difíceis e, principalmente, de uma confiança quase cega no sonho do filho, mesmo quando o mundo inteiro dizia que talvez não fosse dar certo. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma história bonita sobre um garoto que seguiu seu sonho e virou um ícone global. É, acima de tudo, uma história sobre dois pais que decidiram apostar tudo no sonho do filho, mesmo sem nenhuma garantia de sucesso. Uma história sobre amor verdadeiro, sacrifício silencioso e uma coragem que poucos têm. Então se prepara, porque essa história vai mexer com você. Todo mundo vê o Jungkook como aquele ídolo quase perfeito, né? Bonito, talentoso, educado, disciplinado. Parece até personagem de filme. Mas o que muita gente esquece é que ninguém nasce pronto e que nenhum sucesso acontece sozinho. Por trás de cada conquista, cada show lotado, cada prêmio recebido, existe uma jornada cheia de obstáculos. E nesse caso, é uma jornada que não foi vivida só por ele, mas também pelos pais. Poucos sabem, mas Jungkook nasceu e cresceu em uma família simples, sem luxos, em uma casa cheia de amor, mas também com dificuldades como qualquer outra. Ele veio ao mundo no dia 1º de setembro de 1997, em Busan, na Coreia do Sul, e desde pequeno já demonstrava uma energia fora do comum. Era curioso, inquieto, observador e tinha uma paixão enorme por tudo que envolvia arte, especialmente música e dança. Enquanto outras crianças ainda estavam tentando descobrir o que gostavam, ele já sabia exatamente o que fazia seu coração bater mais forte. E isso não passou despercebido pelos pais. Mesmo com poucos recursos, eles nunca cortaram as asas do filho. Pelo contrário, o pai, mais sério, sempre foi aquele que trazia equilíbrio, que mantinha os pés no chão, mas sem nunca desmotivar. Já a mãe, carinhosa e atenta, era o porto seguro, o colo nos momentos difíceis, a pessoa que fazia ele acreditar ainda mais em si mesmo. Eles não podiam dar tudo, mas davam o mais importante: apoio, incentivo, amor e liberdade para sonhar. E Jungkook sonhava alto. Ainda muito jovem, ele já dizia que queria ser cantor, queria dançar, queria subir nos palcos e mostrar ao mundo o que existia dentro dele. Não era um sonho passageiro, não era algo momentâneo, era uma certeza. E isso, por mais bonito que seja, também assustava. Porque entrar na indústria do entretenimento na Coreia do Sul não é brincadeira. É um ambiente extremamente competitivo, exigente, muitas vezes cruel, onde talento sozinho nem sempre é suficiente. Os pais sabiam disso. Sabiam que a partir do momento em que dissessem sim para aquele sonho, tudo mudaria, inclusive a rotina da família inteira. Mesmo assim, quando ele decidiu tentar, eles respiraram fundo e disseram sim. E foi ali que a verdadeira história começou. Quando Jungkook contou que queria entrar de vez nesse mundo, o coração dos pais apertou. Imagina ver um filho de apenas 13 anos querendo mergulhar em um universo cheio de pressão, julgamentos e incertezas.
Mas, mesmo com medo, eles confiaram. E então veio uma decisão que surpreendeu muita gente. Ao invés de escolher uma grande empresa já consolidada, Jungkook escolheu a Big Hit, que na época era pequena e quase desconhecida. Para muitos, parecia uma escolha arriscada. Para ele, era uma oportunidade. E para os pais, era um salto no escuro. Deixar o filho tão novo se mudar para Seul não foi nada fácil. Vieram pensamentos, dúvidas, inseguranças. E se ele não se adaptar? E se ele se sentir sozinho? E se nada disso der certo? Mas, mesmo com o coração apertado, eles deixaram ele ir. Não por falta de preocupação, mas por excesso de amor e confiança. Quando Jungkook virou trainee, os desafios começaram de verdade. A rotina era extremamente pesada. Aulas de canto, dança, prática constante, avaliações, tudo todos os dias. Havia momentos em que ele se sentia completamente exausto, sozinho, longe de casa, com saudade da família. E, em alguns dias, ele pensou em desistir. Mas os pais nunca deixaram ele se sentir abandonado. Mesmo à distância, faziam questão de estar presentes. Mandavam mensagens, palavras de apoio, carinho, até comida de Busan, só para que ele sentisse um pedacinho de casa. Esses pequenos gestos faziam uma diferença enorme. O próprio Jungkook já contou que o pai dele sempre dava conselhos importantes. Um deles marcou profundamente. Não tenha medo de falhar. Cada falha é uma lição. O importante é nunca desistir. E essa frase virou um verdadeiro mantra. Sempre que se sentia inseguro ou desmotivado, ele lembrava dessas palavras e continuava. Houve momentos em que ele realmente quase desistiu. Ele já confessou que, no início, se sentia inferior aos outros membros, achava que não era bom o suficiente. Mas então ele pensava em tudo o que os pais tinham feito por ele. E isso mudava tudo. Eles acreditaram nele quando ninguém mais acreditava. Confiaram, apoiaram, sacrificaram tanto que desistir simplesmente não parecia uma opção. Então ele seguiu. Treinou mais, se esforçou mais, evoluiu mais. Até que, em 2013, ele debutou com o BTS. E a história que o mundo conhece começou. Mesmo depois de todo esse sucesso, Jungkook nunca deixou de ser aquele garoto simples. Ele pode não ser alguém de muitas palavras quando o assunto é sentimento, mas demonstra tudo através de atitudes. E quando o assunto são os pais, isso fica ainda mais claro. Desde o início da carreira, ele sempre fez questão de mostrar o quanto a família é importante. Em entrevistas, já disse que um dos seus maiores sonhos de infância era simples, mas poderoso: comprar uma casa para os pais. E ele realizou. Foi a maneira dele retribuir, mesmo sabendo que nada seria suficiente para pagar tudo o que eles fizeram por ele. Para Jungkook, o sucesso nunca foi só dele. Sempre foi deles também. Eles que acreditaram, que oraram, que abriram mão de tanto, que estiveram ali, mesmo quando ninguém estava vendo. E é exatamente essa combinação de talento, esforço e amor familiar que construiu quem ele é hoje. A história de vida do Jungkook é a prova viva de que o amor dos pais pode ser a força mais poderosa que existe. Eles enfrentaram o medo, a distância, as incertezas, mas nunca deixaram de acreditar. E talvez, sem eles, o Jungkook que conhecemos hoje simplesmente não existiria. Essa história é um lembrete para todos nós. Por trás de todo grande sucesso, sempre existe alguém que amou, acreditou e lutou em silêncio. Então, se você é ARMY de verdade, valorize também essa parte da história, porque Jungkook não chegou onde chegou sozinho. Ele é talentoso, sim, esforçado, sem dúvida, brilhante, com certeza, mas ele também é o reflexo do amor de dois pais incríveis que deram tudo pelo futuro do filho. E no fim de tudo, quando as luzes do palco se apagam, quando os gritos da multidão diminuem e quando o silêncio finalmente chega, é nesse momento que a gente entende o que realmente importa. Porque por trás de cada apresentação perfeita, de cada música que emociona milhões, de cada recorde quebrado, existe um coração que nunca esqueceu de onde veio. Jungkook pode ter conquistado o mundo, pode ter se tornado um dos maiores artistas da sua geração. Mas no fundo, ele ainda é aquele garoto de Busan. Aquele menino que sonhava alto, mesmo sem ter certeza de como chegar lá. Aquele filho que encontrou força não só dentro de si, mas principalmente no amor que sempre recebeu em casa. E talvez seja isso que torna a história dele tão especial. Não é só sobre fama, não é só sobre sucesso,
é sobre raízes. É sobre ter alguém que acredita em você quando você ainda está tentando acreditar em si mesmo. É sobre pais que, mesmo com medo, escolheram apoiar ao invés de impedir. Que, mesmo inseguros, decidiram confiar ao invés de duvidar. Que, mesmo enfrentando dificuldades, nunca deixaram o filho sentir que estava sozinho. Porque, no final das contas, o maior sonho deles nunca foi ver o filho famoso, foi ver o filho feliz. E isso muda tudo. Cada lágrima escondida, cada noite sem dormir, cada despedida silenciosa, tudo isso fez parte de uma construção invisível, mas extremamente poderosa. Uma base que ninguém vê, mas que sustenta tudo o que veio depois. E é por isso que, quando você vê Jungkook sorrindo no palco, existe algo muito maior ali. Existe gratidão, existe história, existe amor. Um amor que não aparece nas câmeras, que não ganha prêmios, que não vira manchete, mas que está presente em cada passo, em cada conquista, em cada momento da vida dele. E talvez, enquanto você assistia a esse vídeo, tenha lembrado de alguém, talvez dos seus próprios pais, ou de alguém que de alguma forma acreditou em você quando ninguém mais acreditava. Alguém que ficou ao seu lado, mesmo quando era mais fácil desistir. Porque essa não é só a história do Jungkook, é uma história universal. É a história de todos aqueles que tiveram um sonho, e de todos aqueles que ajudaram esse sonho a não morrer. E se tem uma coisa que essa trajetória ensina, é que ninguém chega longe sozinho. Por trás de cada pessoa que vence, existe uma rede invisível de amor, apoio e sacrifício. Pessoas que não aparecem, mas que são essenciais. Pessoas que muitas vezes ficam em silêncio, mas fazem tudo acontecer. E talvez a maior forma de reconhecer isso seja nunca esquecer. Nunca esquecer de onde você veio, nunca esquecer quem esteve com você no começo, nunca esquecer que antes de qualquer aplauso já existia alguém batendo palmas por você. Então, da próxima vez que você ver Jungkook brilhando no palco, lembre-se, aquele brilho não começou ali. Ele começou lá atrás, dentro de uma casa simples, cheia de amor, onde dois pais decidiram acreditar em algo que ainda não existia. E graças a essa escolha, o mundo ganhou um artista. Mas mais do que isso, ganhou uma história que inspira, emociona e conecta pessoas ao redor do planeta. Agora me conta, você também sentiu isso? Se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é de um pouco de esperança. E de um lembrete de que não está sozinha. E claro, se você quer continuar vendo histórias como essa, que vão muito além da fama e mostram o lado mais humano dos ídolos que a gente ama, já se inscreve no canal, ativa o sininho e fica por aqui, porque ainda tem muita história que merece ser contada. E talvez a próxima que vai te emocionar ainda mais esteja logo ali. Até o próximo vídeo.